Do alto da cruz, Jesus continuava iluminando o mundo, abençoando o mundo, amando o mundo, dando sua própria vida para salvar a humanidade inteira, por amor ao Pai e por amor aos irmãos aqui da terra. Aí está o grande sacrifício dele na cruz. Olha, só que de Jesus só sai luz, mesmo morrendo, que ele disse, enquanto o povo, os soldados o injuriavam, desce da cruz se tu és o Filho de Deus. E um dos crucificados ao lado dele dizia, se tu és Filho de Deus, salva-te a ti e a nós, né? Cobrando de Jesus. Aí o outro falou, rapaz, esse aí é Jesus, ele não fez nada, nós estamos pagando aqui os nossos pecados. Ele não fez nada, ele é inocente, ele é o Filho de Deus. Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Então, Jesus, quando estavam injuriando a ele, pensa, xingando, ofendendo. Aí ele disse um momento que ele estava com sede, nem água não deram vinagre para ele. E aí ele disse em voz alta para o Pai, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Foi uma coisa que, nessa hora que alguém tivesse dúvida, só pode ser o Filho de Deus, um santo homem morrendo na cruz para salvar os pecadores. Então, o que ele nos oferece? Alegria, né? Ele nos oferece alegria, felicidade eterna. E diz, na vida tereis aflições, tende bom ânimo. A luz dele, gente. Eu acho maravilhosa essa imagem, né? Esse é um exemplo, né, do sacrifício. Não é imagem de escultura, porque alguns religiosos ficam insistindo nessa coisa. Imagem de escultura da época de Moisés era um homem com cabeça de passarinho, gente, que eles diziam que é Deus. Aqui não, aqui é o próprio homem, o Filho de Deus, o homem luz, o homem santo, que sem cometer nenhum pecado, nenhum deslize, está sendo morto na cruz como criminoso. Então, ele diz isso, que perdoe, Pai, eles não sabem o que faz. E depois de tomar vinagre, em vez de darem a ele pelo menos água, ele diz, está consumado. Eu entrego meu espírito em tuas mãos, ó Pai. E eram 3 horas da tarde, há 2026 anos atrás. Há 2026 anos, desde o início do nascimento, né? Então, eu agora entendo assim, na vida tereis aflições, ele diz, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, que isso aqui não foi derrota, foi vitória. Uma vitória dolorosa, mas que trouxe para toda a humanidade luz, esperança e amor. Então, ele diz, na vida tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer, né? E diz mais, não andeis preocupados com o dia de amanhã, com a vez de comer, de beber, com a vez de vestir, né? Olhai os lírios do campo, os passarinhos do céu, ele dá sempre esperança e alegria, né? E diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e fatigados. Gente nervosa para todo lado, né? Vinde a mim, vós que estejais cansados e fatigados, eu vos aliviarei, que meu jugo é suave e meu fardo é leve, encontrareis descanso para vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Filho de Deus, mesmo morrendo na cruz, não produz nenhum palavrão, nenhuma ofensa, nenhuma injúria, nada, não fala mal durante a vida toda de César,
nem dos soldados romanos, não fala mal de ninguém, porque ele veio ao mundo, não foi para condenar o mundo, foi para salvá-lo. E lá em João 15, ele diz aos apóstolos que eles não são mais escravos, porque eles ouviram dele, de Jesus, toda a mensagem que veio do Pai. E a mensagem é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A mensagem de todo o Evangelho, o Sermão da Montanha, os 10 mandamentos, tudo que Deus ensinou, e ele relembrou a todos os apóstolos. Então, vocês não são mais escravos porque acreditaram em mim, vocês são meus amigos. E não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês para serem meus amigos. E diz mais, para começar esse vídeo: tenho-vos dito isto para que, João 15, 11, tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, o reino de Deus é o reino da alegria. Mesmo passando por tudo nessa vida, o apóstolo Paulo imitou seu mestre dizendo: nada mais deste mundo me atinge, porque não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, o sofrimento não é motivo para você xingar, para você ofender, para você agredir, para você perder a cabeça, porque nos frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo tem esses valores contrários a todo tipo de obras da carne, que é a ira, a inveja, a lascívia, o adultério. Quando ele diz lá em Gálatas 5, Paulo ao povo Gálatas, os frutos do Espírito Santo: amor, está aqui na sua frente, amor. Alegria também, que ele gerou em muitas pessoas, curando, salvando, ressuscitando, alimentando. Amor, alegria, paz, dizendo: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas eu não dou a paz do mundo, dou a paz que o mundo não pode dar, a paz de Deus. Amor, alegria, paz, paciência, é paciência de Jó, lembra? Paciência, paz, paciência, amabilidade. O que é isso, hein, professor? Amabilidade. Amabilidade é você saber se relacionar com as pessoas, ser amável, ou seja, ser educado. Não importa a sua classe social, sua formação. A educação é exigida por Deus a todos os seres humanos. Amabilidade. Bondade é ter pena, compaixão de quem sofre. Fidelidade é ser sincero, dar sua palavra de honra, não jurar pelo céu nem pela terra, mas sim dizer sim quando for sim, não quando for não. É a palavra de honra. E a palavra de honra para a esposa, o marido, palavra de honra para os filhos, é fidelidade, honra. Bondade, fidelidade, amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Bondade, fidelidade, mansidão. Tem gente que se irrita até com um mosquito, né? E a mansidão é você ter calma diante de situações difíceis. Calma, espera, né? Mansidão se junta com a paciência, né? Você tem a paciência, fique manso, não fique agressivo. E o último é domínio próprio. Como é que é domínio próprio? A pessoa te ofende, mas você não ofende de volta. Você vê que aquela pessoa está descontrolada, de repente tem algum problema emocional, você vai, se despede, como Jesus falou para todos os apóstolos, que para eles irem de 2 em 2, aqueles 70 apóstolos que ele escolheu, em todas as cidades pregaram o Evangelho. Mas no local onde ele tratarem mal, o que ele disse? Batei o pó das suas vestes e vai embora, mas não é para xingar quem te tratou mal, não, porque você vai se comparar a ele, não. Você vai ser do Cristo, como Paulo disse, né? Nada mais deste mundo, porque não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então é isso, por isso eu fiz esse enunciado todo para falar da alegria que nós estamos nos aproximando da Copa do Mundo. E está aqui, ó, o professor Albuquerque Alencar fazendo a embaixadinha com a camisa do Brasil. E a minha alegria hoje foi tão maravilhosa,
porque um filho me trouxe esta camisa. Olha que coisa, gente. A camisa tem um raio, é como se fosse a veia do coração, tá vendo? A metade Brasil, olha lá. Brasil, seleção canarinha pentacampeã, e aqui o Mengo, campeão do mundo de 82. E aqui esse raio, esse coração, porque eu digo para todo mundo na rua o meu slogan: Professor Albuquerque Alencar, 24 horas de alegrias com Jesus. E este outro slogan: Jesus na veia e no coração. Então, torcer com alegria, jogar com alegria, nada de enlouquecer, fazer falta, ser expulso, aí estraga tudo, né, gente? Manter o equilíbrio, aí que entra o domínio próprio. Você tem que se equilibrar, se dominar, jogando com alegria, é possível. E meu filho fez esse presente agora de manhã, quando ele entrou aqui em casa, né, como um anjo, e deixou em cima da mesa aqui, ó. Já pensou, gente, que surpresa? Olha aqui, eu tô virando a camisa para vocês verem na parte das costas o número, né? Aqui, é o número 10, cheio de raio. Esse raio é o coração, né, gente? E o coração tem que estar em quem? Em quem? O coração tem que estar 100% em Jesus Cristo, na veia e no coração. Está aqui. Você tem que viver Jesus, que Jesus é o Filho de Deus que criou tudo. Hoje choveu aqui e eu consegui molhar o jardim, que estava um pouco seco. Choveu por pouco tempo, mas essa chuva rápida deu para molhar o jardim todinho, e as flores agradecem, os passarinhos também. E eu vi uma arara voando, gente, que coisa mais espetacular, azul, o lado e o peito todo amarelo, e ela gritava tanto que o trânsito aqui perto do CEUB parou, todo mundo olhando para cima. Eu estava de bicicleta, eu parei e fiquei, gente, que coisa mais espetacular. Não sei se ela anunciava a chuva, logo depois veio a chuva. Então tá aqui, ó. Vou repetir. Você, qual é a sua religião? Minha religião, eu sou 100% Jesus na veia e no coração. 24 horas de alegria com Jesus. Tá aqui, ó, a alegria. Aí eu coloquei essa foto aqui, do lado da camisa, aqui em cima da mesa, sabe? Quando o José, foi José Neto que me deu. Número 10, ó. Número 10 lembra quem? Zico, lembra Pelé, lembra quem mais? Zico, Pelé. Eu estava pensando no outro aqui, mas me fugiu. Zico, Pelé. E atualmente não discuto futebol com ninguém, sabe? Eu só falo de alegria e jogar com alegria. E agora a camisa 10 é do Neymar. Ele vai ficar bom, gente, para nos ajudar. Que a alegria esteja no coração de vocês, ó. Tá aqui, ó, as mãos abertas, fazendo as embaixadinhas, igual eu mostrei já num vídeo, eu com 11 anos, da mesma forma. E descalço é mais difícil, né? Fazer embaixadinha. Viu? Onde está? Vocês estão vendo onde que a bola está? É a Terezinha, que é a melhor fotógrafa, minha irmã, número 6. Eu sou número 10 de 12. Ela sempre tira. Quando eu era menino, a bola estava mais próxima do meu rosto. E ela tem essa sabedoria, essa grandeza, maior fotógrafa de Brasília. E a minha alegria é grande. Olha o campinho que chama surrado. Surrado é um pouco descascado, falta uma pinturinha, né? Fica do lado da casa dela. Então, felicidades, viu? E alegria acima de tudo, tá? E o ano da alegria, dos milagres. Eu molhei as plantas todas aqui, vi a arara azul, né? É o Brasil, país maravilhoso. O Brasil é o paraíso na terra, gente. Quando o Cabral chegou aqui, os índios mais puros do Brasil, mais calmos, receberam o Cabral dando presente.
Nem conhecia, parecia até Papai Noel. Papai Noel sente alegria em dar presente para todo mundo que nem conhece. Eu digo Papai Noel de rua, viu? Não é de loja, não. Papai Noel que gosta de ver as crianças e os idosos, as pessoas felizes, né? Você trazendo felicidade aos outros, você vive rindo feliz. Por que você está rindo? Porque eu sou feliz demais com Jesus. 24 horas de alegrias com Jesus. Então, com Jesus tem jeito de ficar triste? Não. Então, entrego o meu coração a todos e a minha amizade. E que Jesus abençoe a todos. Esse mês de junho seja aquele mês de alegria, de festa, de tudo de maravilhoso e equilíbrio nas nossas relações, usando sempre os frutos do Espírito Santo. Que você usando os frutos do Espírito Santo, o Espírito Santo estará sempre com vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Aqui falou o professor Albuquerque Alencar. Um abração fraternal e cristão. Acima de tudo, cristão. Tchau. Muito obrigado.